A mensagem de hoje, o título dela é Ninguém Fica para Trás. E ela nasceu, na verdade, da pregação de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre a entrada na Terra Prometida, você deve lembrar, né? O que acontece ali depois, até o finalzinho da vida de Josué, quando ele vai dizer aquela célebre frase, né? Olha, escolham hoje a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, o Deus que cuidou de nós, o Deus que nos introduziu nessa terra, cuidou das nossas famílias, a minha decisão está tomada. Mas estudando, preparando aquela mensagem, né? O texto de hoje ele ficou no meu coração e eu deixei lá guardadinho e crescendo no meu coração para a gente falar hoje. Então eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 32. Quarto livro da sua Bíblia aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 32. A gente vai ler um trecho relativamente grande, começando no versículo 1. A gente vai seguir até o versículo 8. Diz assim a minha versão. Números 32, 1. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Olha só. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, desde que essa terra seja dada a estes seus servos como nossa herança, não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Versículo 14. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão o motivo da destruição de todo o povo. Deixa um dedinho aí, salvando Números 32, dá uma folhada e abre lá Deuteronômio agora. Deuteronômio capítulo 3. Isso, acredito que você já entendeu o contexto aqui, né? O povo está à beira de entrar na Terra Prometida, mas duas tribos ali, Ruben e Gade, e num futuro um pedaço da tribo de Manassés vai se juntar a eles também nesse desejo. Eles chegam para Moisés e falam: Moisés, a gente vai ficar por aqui mesmo, viu? A gente não vai entrar não, a gente não vai atravessar o Jordão. O Jordão delimitava a fronteira de Canaã, a fronteira daquela terra que Deus tinha prometido para eles. E essas tribos chegam para Moisés e falam: não, para a gente tá de boa aqui, hein? A gente vai ficar desse lado aqui do Jordão mesmo. Mas abre lá Deuteronômio 3, para você ver agora o coração de Moisés e a diferença entre um grupo e outro. Deuteronômio 3, 23. Moisés falando, né? Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Então, perceba, Moisés está implorando, ele vai usar esse termo: eu implorei ao Senhor. Eu não só pedi, eu supliquei, como alguém que não tem mais
Nada na sua vida, não tem nada mais a oferecer, nada lhe é mais caro do que isso. Eu ansiava, eu desejava, eu chorei pedindo, Senhor, por favor, eu só quero atravessar o Jordão. Eu não faço questão de morar lá, mas eu queria pisar naquela terra. Poxa, o Senhor prometeu isso há tantos anos, há séculos, mais de 400 anos atrás, aos patriarcas. O Senhor prometeu a Abraão que lhe daria uma terra que mana leite e mel, uma terra onde a sua descendência habitaria. Foram 400 anos dentro do Egito, sofrendo a opressão, mas de geração em geração uma promessa era passada. O Senhor vai nos livrar daqui, o Senhor vai nos colocar numa terra boa, o Senhor vai nos dar uma porção de terra, uma terra que mana leite e mel. E cada uma das gerações que nascia, vivia debaixo da opressão egípcia e morria com essa certeza: o Senhor ainda vai cumprir. Eu não vi, mas os meus filhos virão. Os meus filhos contemplarão, pisarão, morarão lá. E assim foi. E Moisés está falando: Senhor, agora a gente está tão pertinho. Agora eu estou aqui na porta de entrada, estou na cara do gol. Eu só queria entrar, não estou pedindo para eu morar lá, não estou pedindo para o Senhor me dar um terreno lá em Israel. Não, eu só queria ver, só queria atravessar, só me deixa atravessar. E Deus fala: não, basta. Sobe um monte aí, olha o que você quiser olhar, mas lá dentro você não vai. Isso tinha acontecido como uma forma de castigo. Moisés tinha pisado na bola lá atrás por causa do povo, por causa de um povo que lhe tirou a paciência, né? Algum dia a gente pode falar sobre isso, mas ele tinha, né, desobedecido ao Senhor por causa desse povo, e o castigo de Deus era esse: ele não vai entrar na terra prometida. Apenas 2 dos que saíram lá do Egito vão poder entrar lá. Josué e Calebe são aqueles que entram de fato na terra prometida. Mas imagina esse Moisés, com esse coração suplicante, né, daria tudo só para atravessar o Jordão com o povo e poder entrar na terra prometida. Imagina esse Moisés, de repente, um grupo de irmãos, uma comitiva de Rúben, de Gade, chega para ele, para Eleazar, o sacerdote, para os líderes das tribos ali, e chega e fala assim: Moisés, só uma palavrinha, só um instantinho. A gente estava passando aqui, a gente estava comentando entre a gente e tal, né, que tem uma região boa, é planície, não sei se você percebeu, mas aqui vai falar que a terra além do Jordão era uma região montanhosa. E aqui, possivelmente, eles estão falando de uma planície, para o lado de cá do Jordão, a Transjordânia, desse lado do Jordão. Esse lado é uma região de planície, e a gente tem gado, olha só. E se tem um lugar que é bom para gado, é planície, né? Por quê? Porque gado não sobe um morro, não fica musculoso, não fica com a perna dura, né? E fica bom para o abate. Um gado numa região montanhosa não é legal, ele vai ficar forte, e a gente não quer isso, a gente quer um gado gordo, um gado com a carne macia, né? Não um gado musculoso. Então, aqui é uma região propícia para a gente estava pensando, se passe tudo bem, assim, a gente talvez não entrar na terra prometida. E Moisés, ele não acredita no que ele está ouvindo. Como assim? Eu não vou entrar porque eu não posso, eu daria tudo. E vocês, por causa de uns boizinhos, de umas cabeças de gado, vocês estão abrindo... Ei, é sério que vocês estão falando isso para mim? Vocês estão abrindo mão do direito de entrar na terra prometida. Vocês estão, por causa das posses de vocês, daquilo que o Senhor deu, vocês estão abrindo mão do sonho que Deus colocou no coração de vocês. Essa galera, esses que estão falando isso, é uma galera que nem saiu do Egito. Eles nasceram nesse período. Lembra? Dos que entraram lá, só 2 saíram do Egito. O resto tudo morreu no caminho. Essa galera que vai entrar é uma galera que nasceu no deserto. É uma geração que nasceu ali, que nunca esteve em um outro lugar. Tudo que eles conhecem da vida é expectativa por uma terra para chamar de sua. E agora, por causa dos bens, por causa de posses, por causa de coisas frívolas, por causa das suas cabeças de gado, eles falam: não, a gente está de boa se a gente não entrar nesse lugar que o Senhor prometeu para os nossos antepassados, que fez com que gerações sonhassem e continuassem com uma sanidade mínima. Para a gente tudo bem, a gente abre mão desse lugar que era símbolo da presença do Senhor. Para eles aquele chão não era só um chão, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar onde o Senhor reinaria, era um lugar de maravilhas não só físicas, mas espirituais também. E eles estão abertamente falando: não, a gente está priorizando os gados mesmo, a gente está
tá pensando mais nisso mesmo. Eles estavam se sentindo os próprios reis do gado aqui, né? Estavam se sentindo o próprio Antônio Fagundes nesse momento, né? Mas materialismo, individualismo. E é nesse ponto que Moisés vai tocar. A ira de Moisés se acende com eles, né? E fala, sabe quem vocês parecem? Com os pais de vocês. Essa geração que morreu no deserto era igualzinho. Igualzinho. A gente chegou até certo ponto, eu mandei espias. E esses espias voltaram lá da terra falando que não dava. Que era melhor a gente ficar por aqui. Acabando com a moral do povo. Ao invés de trazer uma boa notícia, de falar, não gente, eles são gigantes mesmo, eles são grandes, mas Deus é conosco, o maior é o nosso Deus, vamos lá, vamos para cima deles. E a gente consegue fácil com a ajuda do nosso Senhor. Não. Ao invés disso, o que eles trouxeram era uma palavra de desânimo. Era uma palavra de opressiva, que roubava a esperança. Falava, não gente, não, melhor a gente largar a mão disso, não vale a pena. É um povo muito numeroso, é uma raça de gigantes que está lá, a gente não dá conta. E Deus se ira contra aquela geração, mata-os no deserto, e agora a nova geração que tem a chance de fazer diferente, está fazendo a mesma coisa. Ao invés de impulsionar o povo, ao invés de falar, gente, vamos lá, chegamos aqui, glórias ao Senhor por isso, vamos continuar, a gente saiu junto, a gente vai entrar junto na terra. Não, era de desânimo também. Era de, vamos ficando por aqui mesmo, vamos se espalhando, vamos diluindo, vamos ficando onde nos interessa. Muito parecido com o que Ló faz, lembra? Quando ele escolhe a terra dele e acaba escolhendo Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque era uma região interessante para ele, para tudo que ele tinha, para os seus bens, né? Mas faz a pior tipo de escolha. Esse povo tá fazendo mais ou menos isso. Está escolhendo algo que para eles é interessante, mas só pensando em si. Tá, mas são 2 tribos e meia daqui a pouco. E vocês vão deixar agora 9 tribos e meia só entrando lá para desafiar essa raça de gigantes? Sério? Vocês estão pensando em vocês mesmos? Vocês chegaram até aqui como uma unidade coesa, e agora por causa do seu interesse você pula fora do barco quando te convém? Esse individualismo não serve. Isso não dá, vocês estão sendo iguaizinhos os seus pais. Ao invés de ajudar o corpo, vocês estão trazendo desânimo, vocês estão trazendo divisão. E aí eles recuam um pouquinho. Eles voltam atrás, eles falam, não, então, tá, pera, essa ideia não foi legal. A gente entra então na terra, a gente deixa aqui o nosso gado, as mulheres seguras desse lado de cá, a gente vai lá, luta com vocês e volta. A gente ajuda então, mas a gente quer morar longe. Pode ser? O texto aqui, olha que interessante, Números 32, 16. Então, se aproximaram dele e disseram, gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, cidades para as nossas mulheres e filhos, mas nós armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. É muita coisa aqui, né? Primeiro, agora, no coração deles, já uma separação. Eles também são israelitas. Só que no coração deles, já há uma cisão aqui. Já tem uma rachadura. Tanto que eles falam, não, tá, beleza, a gente pensou melhor, a gente vai com os israelitas lá. Como assim com os israelitas, cara? Não é mais o seu povo, não são os seus irmãos. Não é gente que você viu crescendo no deserto com você. Não é gente que enfrentou as mesmas batalhas, que viu os mesmos milagres. Como assim os israelitas? No coração deles, já não era mais parte, não era o mesmo povo. Já existia uma cisão, percebe? Não só uma cisão entre tribos, mas a própria tribo de Manassés foi rachada no meio. A tribo era a unidade mais coesa que tinha. As famílias formavam uma tribo e as tribos, essa unidade, formava uma nação. E uma tribo se racha. Uma parte de Manassés fica de um lado, a outra parte fica do outro, do Jordão. Uma tribo inteira rachou. Pelo individualismo, materialismo e todos os ismos que você queira colocar aí também. Por causa do mesmo desejo. Há uma cisão que começa no coração. Agora já não somos mais irmãos. É eles e nós. O mesmo pensamento do irmão do filho pródigo, lembra? Quando o filho mais novo volta, o filho pródigo volta para casa e o mais velho vai lá e fala, não, olha, eu estava aqui te servindo esse tempo todo e o senhor nunca deu um cabrito para eu comer com os meus irmãos, mas quando volta para casa, esse teu filho não é mais meu irmão, é esse teu filho aí.
É o mesmo sentimento aqui deles. Não são mais os meus irmãos, a minha gente, o meu povo, a minha galera. Não, os israelitas. A gente é a turma do gado. A gente é a turma da arroba. Eles são os israelitas e a gente é uma outra cultura aqui, né? É uma outra galera. Mas essa não é a coisa mais triste desses 2 versículos. A coisa mais triste é a lista de prioridades deles. De novo, 16. Então se aproximaram dele e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidade para as nossas mulheres e filhos. Olha a ordem, como eles colocam as coisas. A ordem na lista de prioridades deles. Assim, Moisés, então, beleza, a gente vai com você. Mas antes a gente fica aqui, a gente constrói primeiro, prioridade, curral para o gado. E depois, cidade para as nossas mulheres e filhos. Na lista de prioridades, o gado vem primeiro. As posses vêm primeiro. O rebanho vem primeiro. E depois, a família. A gente podia falar um monte aqui sobre isso, né? Sobre o quanto tem pessoas que valorizam mais as coisas do que a própria casa. A gente falou bastante sobre isso no mês da família. Vou deixar que o próprio Espírito Santo complete no seu coração essa questão aí. Mas perceba, Jesus vai dizer: onde estiver o seu coração, aliás, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O tesouro deles não era a família. O que havia de mais precioso para eles não era a família. Eram os bens e o coração deles estava lá. Tanto que, se for preciso, a gente racha a família de Deus, em grupos diferentes. Por quê? Porque isso não é a minha prioridade, isso não é o meu tesouro. O meu tesouro são os bens, o meu tesouro são os gados, são as posses e tudo que vem com eles. E aí Moisés até aceita, fala: bem, tá bom, pode ser. Mas quando Moisés responde, Moisés reorganiza isso. E lá no versículo 24, Moisés fala para o povo: construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Tá bom, se vocês forem com a gente, depois eu deixo vocês voltarem. E aí sim, construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para o seu gado. Não é só um detalhe, Moisés percebeu. Moisés percebe a ordem ali, e quando ele já responde com um puxão de orelha. Reorganizando as coisas. O problema, as coisas não são um problema. O gado não é o problema, os bens, as posses não são um problema. O problema é que essas coisas estavam com prioridade na vida deles. E aí eles passam por cima do que quer que seja. Da própria família, do povo de Deus, da comunhão entre o povo. Por causa dos seus bens, por causa de coisas efêmeras. Porque, sei lá, a cabeça do gado estava valendo muito, o preço da roupa estava lá no alto naquela época, e isso deixa eles deslumbrados. Mas isso tudo é passageiro, isso tudo se vai. Quantas pessoas sonharam em ver o que você tem a oportunidade de ver? Quantas pessoas sonharam e sonham ainda hoje em poder estar no meio de uma reunião assim? Quantas pessoas espalhadas pelo mundo, em lugares de perseguição, não têm a chance de estar num domingo à noite, vir com a sua família, cantar alegremente e em alta voz que Jesus é Senhor, que Ele é soberano? Adorariam fazer isso, mas nunca farão. Morrerão sem ter essa experiência. Estarão na glória, louvado seja Deus por isso, mas passarão por essa vida sem nunca experimentar isso. E coisas que às vezes a gente não dá tanta bola assim. Eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas para fazer, para cuidar, enfim. Quando der, eu vou. Moisés morreu sem ter o que eles tinham a chance de fazer. Gerações morreram sem nunca ter essa chance. E eles estão jogando fora porque eles têm mais o que fazer. Eu não vou lá no Canaã. Não, vamos ficar por aqui mesmo. É melhor. E o que acontece por causa disso? O que acontece? Eles estão falando: não, a gente vai ficar assim. A gente continua sendo Israel. A gente só quer ficar longe. A gente só quer manter uma distância geográfica. Mas não, nosso coração está aí com vocês. Está tudo bem, tal, não sei o quê. É mentira. É mentira. Porque o afastamento geográfico, ele traz, querendo ou não, gostando ou não, ele vai trazer um afastamento no coração também. É normal, é natural. Esse é o processo natural. O afastamento, a comunhão, ela surge da proximidade, do dia a dia, de saber como que você está, como é que vai a vida, quais são os seus pedidos de oração pelo que você tem passado, quais são as suas alegrias para a gente vibrar junto. Isso vai gerando comunhão entre nós, isso vai gerando proximidade, a gente vai falando a mesma língua. Os nossos
gostos vão se mesclando, nós vamos criando essa unidade. Mas quando isso não tem, quando não há essa comunhão, quando há um distanciamento geográfico, o mais natural é que haja também um afastamento do coração. Provérbios fala sobre isso. Provérbios 27:10 vai dizer: melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. O sábio está dizendo: olha, um vizinho que está ali do seu lado, enfrentando as lutas com você, passando pelas dificuldades com você, ele é mais útil, ele é melhor, ele é mais próximo de você até do que um irmão de sangue que está longe, que não sabe o que você passa. É claro, hoje nós temos a tecnologia que pode facilitar, não quer dizer que facilite necessariamente, às vezes atrapalha, mas pode ser que facilite algum tipo de comunhão. Mas o normal é que o distanciamento geográfico afaste também os corações. É o processo mais natural. E isso acontece aqui. Isso acontece nesse relato, isso acontece na experiência da igreja. Quantas pessoas se afastaram da igreja por motivos fúteis, bobos, e falam: não, eu só não vou estar lá. Mas não, meu coração está firme, está no Senhor, amo os meus irmãos. Mas o afastamento foi crescendo, daqui a pouco já não fala a mesma língua. Daqui a pouco os gostos já estão totalmente diferentes, as prioridades já foram reorganizadas na vida, e de repente já não é mais povo de Deus. Tem lá o povo de Deus e tem eu. Foi isso que aconteceu. Tem lá os israelitas e tem a gente, a turma do gado. Somos dois povos agora. Por mais que não era essa a intenção, mas aconteceu. Tanto é que em Josué, capítulo 22, já depois que eles entraram na terra, depois que tudo aquilo ali aconteceu, cadê? Josué 22, é isso mesmo, só conferindo. Essa galera, Ruben, Gade e uma parte de Manassés, eles constroem um altar grandão. Assim que acaba a guerra, assim que eles conquistam um pedaço de terra, Josué libera, eles falam assim: agora pode voltar lá, pode morar lá na cidade que vocês queriam, pode morar na região transjordânica, estão liberados. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é construir um altar bem grande. E aí o povo que ficou, os israelitas, eles ficam enfurecidos. Eles falam: como é que eles se atrevem a fazer um negócio desse? Como é que eles se atrevem a fazer um outro altar aqui? Dividindo a gente. Era um altar para Deus, era um altar a Yahvé. Não era um altar idólatra, era para Yahvé. Mas eles falaram: não pode. É só um altar para Deus. Deus nunca pediu dois. Por quê? Porque esse um altar fazia com que todo mundo fosse juntos, congregar no mesmo lugar. E agora eles estão falando: não, vocês congregam aí, a gente congrega aqui. E aí o povo se revolta, eles se armam para a guerra. É a primeira menção de uma guerra civil dentro de Israel. Outras virão. Essa é a primeira, a primeiríssima. Foi por quê? Porque já existia uma cisão no coração. Acaba que eles vão lá, eles vão prontos para a guerra, mas eles conseguem conversar, se entender e se explicam e tudo bem. Aquilo acaba não dando em nada. Mas, perceba, já não fala a mesma língua. Já começa a ter uma divisão que vai criando rachaduras ao longo da história aí. Mas não para por aí. Não é só um racha entre irmãos, não é só um racha fraterno. Não. Existe uma separação do próprio Deus. E olha que relato triste. 1 Crônica 5, 25. Diz assim: mas foram infiéis para com Deus, o Deus dos seus antepassados, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel, aquele povo que vocês não fazem mais parte, o Deus de Israel incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Hala, para Abor, para Hara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. As mesmas tribos, a mesma galera da região transjordânica. O que aconteceu? Eles foram se distanciando. Começou por causa do gado, começou por causa dos bens, mas aí foi se afastando, e a gente cria o nosso próprio modelo de adoração ao Senhor, e de repente a gente vai colocando umas outras coisas aqui no meio, está tudo bem também, e vai havendo um distanciamento, daqui a pouco há uma prostituição com os outros deuses, daqui a pouco há uma mistura, e esse afastamento vai sendo gradual, vai sendo aos poucos, e quando se vê, eles estão tomados, o coração está distante, e eles são levados para um exílio, e nunca mais voltam de lá. Essas tribos somem do mapa, somem.
Esse texto, né, claro, quando fala que eles estão lá até hoje no dia em que o texto foi escrito. Não estão mais até hoje. Esse povo sumiu do mapa, se diluiu na história, se perdeu. Ninguém tem relato sobre as tribos de Rúben, de Gade e esse trecho de Manassés. Não se sabe. Sumiu, evaporou, acabou. A vida espiritual, aliás, o físico, acabou refletindo só o que já estava no espiritual, o que já tinha acontecido ali. O Deus de Israel fez isso. O Deus de Israel, esse Deus desse povo do qual eles não faziam mais parte. Foi o Deus de Israel. Isso por quê? Porque eles confiaram nos seus bens. Confiaram nas suas posses, confiaram no seu gado, no seu rebanho, no preço da arroba, da carne do boi, no mercado da proteína, que está sempre aquecido, está sempre em alta, a inflação está lá em cima, a gente tem gado aqui, e está tudo bem. Eles só se esqueceram que se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Esse desejo, irmãos, talvez começou numa conversa, estava lá a galera de Rúben, de Gade, ficou para trás, estavam caminhando no deserto, daí a tribo foi ficando para trás ali, começaram a conversar entre eles, falaram assim, cara, a gente que sustenta esse povo tudo aí no deserto, viu? A gente é que é os bonzão daqui. Se não for a gente, se não for o nosso gado, esse povo não toma leite, esse povo não come queijo, coalhada, não tem manteiga para eles, tudo isso é nosso. É nosso e a gente tem que dividir com eles. E a gente tem que dividir a produção que a gente tem, porque a gente que tem rebanho. Se a gente fechar entre nós, eles que se virem para lá, e a gente tem muito mais. Por que a gente vai dividir com 12 tribos se a gente pode dividir só entre nós dois? Vai ficar tudo bem, tem muito mais carne, muito mais queijo, muito mais leite, muito mais tudo. É muito mais interessante para a gente se a gente se fechar. É muito mais viável. Nós conseguimos viver sem eles. Eles não conseguem viver sem a gente. Mas o contrário dá. A gente é que manda aqui. E é assim que é. E tem muita gente que pensa assim, em igrejas. Tem muita gente, às vezes, com dízimo alto. Aliás, dízimo alto é só um modo de falar. Não existe dízimo alto. Dízimo é dízimo. E pronto. Né? Quem tem muito vai dar mais. E quem tem menos, quem tem pouco vai dar menos. É proporcional, mas todos estão igualmente ali dando o dízimo. É igual para todo mundo. Mas, monetariamente falando, sempre tem uns com esse espírito aqui de Rúben, de Gade, né? Gente que às vezes tem um dízimo alto e se acha por isso. Não, sou eu que sustento essa obra. O salário do pastor sai do meu bolso. E se eu sair da igreja, essa igreja não consegue sustentar. E aí isso vai gerar, nesse tipo de coração, uma ideia de que a igreja tem que seguir os passos dessa pessoa. Né? Glória a Deus, isso nunca aconteceu comigo aqui na CIB de Jacupiranga. Né? E falo de coração, nunca aconteceu mesmo. Né? Mas sei de relatos de muitos lugares onde isso acontece. No meio do povo de Deus. Pessoas que por ter, né, posses, bens, acham que tem a igreja de Deus nas suas mãos. E acham que pode gerir a igreja como eles bem entenderem. Foi esse sentimento que estava aqui no coração dessa galera. Esse é que precisa de nós, a gente não precisa deles não. É assim que funciona. Aqui eu nem sei quem a quantidade que dá de dízimo. Eu não sei nem quem é o dizimista. Nunca perguntei, tesoureiro. Perguntei já, Valdomiro, alguma vez? Nunca perguntei. E nunca vou perguntar. Porque estou pronto quem tiver que dar. Se não gostou, problema, azar. Ah, pastor brigou comigo, você é da igreja. Sai, ué. Fazer o quê? Se tem que corrigir, a gente vai corrigir. E dízimo e valor não vai influenciar em nada, não. Mas tem lugares onde isso acontece, infelizmente. Às vezes não é o dinheiro. Às vezes é o dom, é o talento. Tem gente que tem isso. Não. Se eu sair desse ministério, esse ministério acaba. Se não for eu fazendo isso, acabou. Essa igreja não é nada sem mim. Essa igreja não vive sem mim. Meu irmão, a igreja só não vive sem o seu cabeça, que é Jesus, e sem o Espírito Santo, que une a todos nós. Fora isso, qualquer um de nós, irmãos, um dia não estaremos aqui, um dia não estivemos aqui, e um dia não estaremos aqui. Porque se Cristo não voltar antes, quando todos nós morrermos e estivermos na igreja triunfante, essa igreja continuará em nome do Senhor Jesus. Continuará sendo um farol aqui nesse lugar. E não precisará de nós para isso. O Senhor continuará levantando pessoas, continuará suprindo as necessidades, continuará levantando e capacitando e distribuindo dons e talentos no meio da igreja.
o fato de que nós servimos não é um mérito nosso, é graça do Senhor. Foi Ele quem revestiu, foi Ele quem capacitou a todos os ministérios, a todos os dons. Ninguém é estrelinha. Não cabe, mas tem esse tipo de pensamento. De novo, não estou falando necessariamente da CIB, mas no meio cristão existe. E que triste, porque a gente olha para essa história desse povo do passado e fala: meu Deus, que povo com coração duro, que gente miserável, pecadora, né? Mas a gente não está tão distante, porque somos humanos, somos falhos todos nós, e às vezes erramos, muda-se o cenário, mas os erros às vezes são os mesmos. Por isso que o jeito correto de olhar para a Bíblia é olhar para ela como um espelho, como o Tiago nos ensina. É olhar não para ver o erro do outro, mas para ver o erro em mim. E falar: Senhor, tem misericórdia, porque eu sou desses. Eu sou dessa galera aqui da turma do gado. Por vezes eu valorizo mais os bens do que a sua presença. Por vezes eu valorizo coisa efêmera e abro mão do privilégio que é te adorar, tá no meio do teu povo, tá entre aqueles que são chamados povo de Deus. E eu troco isso por tantas outras besteiras. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Deus, o Senhor nos abençoe independente de qualquer coisa. O Senhor é todo poderoso. Mas é inegável que, biblicamente, existe uma bênção na comunhão. Salmo 133 fala disso de uma forma linda. É um salmo curtinho, em 3 versículos só. A gente vai ler o salmo todo. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Primeiro, como é bom quando os irmãos convivem em união, quando os irmãos vivem em união. Isso é mais do que só se sentar junto no domingo. Isso é mais do que isso. É verdade. Mas não é menos do que isso. O isso é importante também. Esse viver em comunhão vai além do convívio dominical. Mas não é menos do que conviver dominicalmente. Não é menos do que nos encontrar e cultuarmos juntos ao Senhor. E poder sair daqui e comer alguma coisa juntos. E podemos marcar um encontro. Cara, você está passando por dificuldade, quero te encontrar com você, quero orar junto, dá um pulo lá em casa, vamos marcar alguma coisa, uma ligação que for. Isso é viver em comunhão. É um contato presente, atuante, de partilhar da vida. E como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso, como um nardo que cai na cabeça e escorre pelas barbas do sacerdote Arão. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é o sumo sacerdote da igreja? Cristo. Começa com Ele. Começa com Ele. Mas só alcança o resto do corpo se o resto do corpo estiver ligado ao corpo de Cristo. Se você está desligado do corpo de Cristo, se você é um membro que escolheu se afastar do corpo, essa bênção, o óleo que cai sobre o cabeça que é Cristo, não chega até você, meu irmão. O óleo do Senhor não chegava na Transjordânia. O óleo do Senhor, a união do povo de Deus, era para aqueles que atravessaram o Jordão. Era para aqueles que estavam lá do outro lado, porque lá existia uma promessa de bênção do Senhor, do lado de cá não. Tanto é que os que ficaram, sumiram, se perdeu, não se tem mais notícias. O Senhor tem bênção, sim. O Senhor tem um óleo perfumado, sim, para derramar, irmãos. Mas Ele faz isso no corpo. Ele faz isso a partir do cabeça que é Cristo. Se você está desligado do corpo, volta a se firmar. Volta a ficar unido. Larga a mão de ficar pelo caminho. Larga a mão. Atravessa o Jordão, irmão. Seu lado, a vida que o Senhor tem para você é do lado de cá. É ali que o Senhor ordena e concede a bênção da vida para sempre. É ali. O texto está dizendo, existe uma necessidade de estarem juntos. Fisicamente, geograficamente, é necessário. Já falei aqui, há mais de um ano atrás, pregando num outro texto em Hebreus, e volto a falar hoje. Nós temos o culto online, e o culto online é uma bênção. Nós entendemos isso. Não entendemos que era uma bênção, nós já tínhamos parado, né?
ele é uma bênção de proclamação do evangelho, ele é uma bênção para pessoas que realmente não podem estar aqui por uma situação de doença, por uma situação onde o trabalho realmente inviabilizou, e por uma série de outros fatores onde existe um motivo de necessidade pontual para estar ali. Mas o culto online, agora falando para você que está assistindo em casa, o culto online não substitui a igreja. Se você tem por hábito assistir um culto online, seja o nosso culto online, mas isso tem te segurar de você deixar a sua casa, estar junto com a sua igreja, pare, em nome de Jesus. Isso não tem sido bênção na sua vida. Você precisa de gente. Você precisa congregar, fisicamente, geograficamente, a não ser que haja um impedimento real. Mas aí quem vai dizer se é real ou não é o Espírito Santo no seu coração. Se não há, você está em pecado, meu irmão. Procura uma igreja. Se quiser, se for viável para você, a CIB está de portas abertas. Se não for, procura uma igreja fiel à palavra do Senhor, que pregue o evangelho e congregue. E seja bênção lá. Porque por enquanto você não está sendo. Isso precisa mudar. Engraçado, a terra prometida, quando a gente lê, né, a terra prometida, é a terra que mana leite e mel, é uma impressão assim, de lugar de delícias. Você não tem essa impressão? Que é um lugar assim, é um oásis, é um jardim fechado, é um lugar maravilhoso de nascentes e gramados e relvas e pomares. E quando eles chegaram lá, o que tinha lá? Uma terra árida, seca, com pouquíssima água potável. Até hoje, a maior parte da água de Israel é salobra, que vem do mar. E uma terra de gigantes, com desafios, que você ia ter que batalhar para você conseguir um quinhão de terra. E é nesse lugar que Deus está falando, mas é aqui que a bênção vai chegar até vocês. Aqui que é a terra prometida, porque a bênção não está na terra em si. Está no fato de que eu estou lá com vocês. Essa é a verdadeira bênção. Quando a gente transpõe isso para a igreja, o Israel do Senhor, não é um lugar de gente perfeita. Talvez você tinha esse vislumbre de um lugar maravilhoso, de uma união plena e de felicidade total. E glória ao Senhor é isso, por misericórdia de Cristo, mas não por nós. É porque a presença do Senhor está no nosso meio. Mas ainda assim é cheio de gente falha, de gente pecadora, como eu, como você. E às vezes nós acabamos nos machucando um ao outro, nós acabamos falhando um com o outro. Mas também é neste lugar que o Senhor nos quer. Porque não é sobre o local em si, não é sobre o que tem ali, é sobre quem está lá, e o Senhor está lá. O Senhor estava lá na terra prometida, e o Senhor está no meio da sua igreja. A visão de Apocalipse que João tem diz que Jesus passeia no meio dos candelabros. Os candelabros simbolizam a igreja, Jesus passeia no meio da igreja, olha só isso. Nós não vemos como os apóstolos o viram um dia, fisicamente, mas ele está aqui. Porque ele prometeu que estaria e ele não mente. No meio da igreja, ali o Senhor ordena a bênção. É glória para sempre. Você pode pensar, tá, mas o que essa tribo devia ter feito então? O que Rúben, Gade, essa parte de Manassés deveriam ter feito? Pagar o preço. Pagar o preço da comunhão. Pagar o preço de levar o prejuízo. Sim. Perceba, eles nem tinham entrado na terra ainda. Pode ser que lá para dentro tivesse planícies também, mas eles não sabem, eles estão do lado de cá. Só que eles viram algo antes do Jordão e o olho brilhou. E aí eles esqueceram tudo que tinha lá para dentro. Eles deviam ter falado, não, aqui, essa região realmente é mais interessante para nós economicamente, é mais interessante para nós criar os nossos gados, mas é lá em comunhão com o meu povo, com os meus irmãos, que o Senhor tem algo para nós. E a gente vai. E se for preciso, a gente come uma carne um pouco mais dura, mas a gente vai estar fazendo isso junto. Se for preciso, a gente muda de gado e começa a criar, sei lá, galinha, eles não comem um porco, né? Começa a criar ovelha, outro bicho, mas tudo bem. O que importa é a gente vai fazer isso juntos. A gente leva o prejuízo, tudo bem, a gente mata o gado, faz um churras quando entra lá, e tudo certo. Mas vamos fazer isso juntos. Saímos juntos, batalhamos juntos, vimos a mão do Senhor juntos, e juntos nós estaremos lá. Mas é isso que eles fazem? Não. Eles preferem ficar com o gado. Eles preferem ficar ali. Viver em comunhão, irmãos, muitas vezes é pagar o preço. Muitas vezes é pagar o preço por algo. Efésios 4:2 vai dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando
uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É preciso fazer um esforço às vezes. Não é algo que naturalmente surge. O Espírito Santo está entre nós e nos une, glórias a Deus por isso. Mas da nossa parte também existe um esforço para manter esse vínculo da paz. Porque se a gente não fizer a nossa parte, esse vínculo se perde. Esse laço se dissolve, como um dia se dissolveu com esse povo aqui. Faça um esforço para continuar, para manter. Aquele domingo que você não quer vir na igreja, vá. Aquela quarta-feira que você chegou cansado, ainda assim. Aquele compromisso que é mais um compromisso se você assumir. É mais um ministério, é mais um afazer, é mais uma reunião. Ainda assim, vá. Esforcem-se. Suportem um outro, dê suporte para o outro. Um outro texto que fala sobre isso é Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem, perdoem. Perdoar por vezes é sair no prejuízo. Perdoar às vezes é ter que você pedir perdão quando você acha que você estava certo. Às vezes não estava. Mas às vezes você acha que tem razão, sabe que tem a razão, e ainda assim tem às vezes que pedir perdão. Tem que dar o passo humilhante que é ir até a pessoa. Quando ela que errou não veio até você. Pois é. Isso é ser igreja. É sair no prejuízo moral às vezes. Poxa, eu vou ter que pedir perdão? Pois é, você. É sair no prejuízo. Os irmãos e irmãs que estão servindo no CIB Kids, eles podiam estar aqui. Sabe que alguns deles nem têm filhos? Mas eles escolheram sacrificar o direito que eles teriam de ficar aqui sentados e sendo alimentados, para que você, pai e mãe, possa fazer isso com tranquilidade. Eles estão se sacrificando. Os irmãos da introdução estão lá de pé, o Wilson está ali de pé, ó, o culto inteiro, ficando de olho lá fora, para que você possa ficar aqui tranquilo, sabendo que nada vai acontecer, que ninguém vai entrar aqui e tentar alguma coisa, sabendo que as nossas crianças ali estão seguras. Irmãos estão cuidando disso. Os irmãos da comunicação, para que você tenha as letras, para que você cante, os cânticos estão aqui, o louvor está ensaiando, chega horas antes, são os primeiros a chegar. Tudo isso é sacrifício para te servir, para servir o Senhor, é claro, mas também para te servir. Fazer parte de um corpo, irmãos, é por vezes sacrificial. Isso é suportar o outro, é dar suporte. Porque eu sei que um dia eu vou precisar ser servido. Talvez eu não tenha filhos agora, mas um dia eu terei, eu vou precisar da ajuda de outros irmãos. Talvez eu não tenha dificuldade com alguma questão, mas um dia, possivelmente eu terei, e eu vou precisar de gente me suportando. Isso é ser igreja. Isso é pagar o preço. É pagar o preço por quem Cristo nos chamou para ser. Porque Cristo já pagou o preço por nós. Nós podemos pagar um preço pequeno, sabendo que Cristo já pagou um preço muito maior por cada um de nós. Ele já o fez. O que é qualquer sacrifício que eu possa fazer em prol da igreja, em prol do corpo de Cristo, quando Cristo entregou o seu próprio corpo em sacrifício a mim e a você. Nós vamos celebrar a ceia agora, simbolizando justamente isso. O seu corpo entregue na cruz, o seu sangue vertido por mim. E eu vou dizer que é cansativo demais trabalhar para Ele. Que o meu corpo precisa de descanso. Quando o dele foi esmagado na cruz por mim. É tão pouco que nós fazemos. A gente canta isso, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Para quê? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui o quê? Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém. Está disposto a viver o que você canta? Está disposto a isso? O coral que me ajudou aqui já pode sair, são as coristas. Vou colocar a beca, já eles vão entrar. Mas está disposto a viver isso mesmo, a pagar o preço? Por isso, como você canta, nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Essa passagem aqui do povo que amava gado me lembra a história de Eliseu. Lembra da história de Eliseu? Esse povo, Deus chama eles para entrar na terra. Eles falam, não, sabe o que é que a gente tem gado? Não dá para a gente servir o Senhor, a gente tem gado. E eles ficam. Eliseu está trabalhando com juntas de bois. E quando Elias vem e o chama, eu convoco para uma missão, ele não está nem aí. Ele mata o gado, ele destrói os carros, faz um churrasco, dá para todo mundo e sai feliz da vida comemorando, eu vou servir ao Senhor. Isso aqui não vai me segurar. Eu não volto para trás. Eu não olho para trás. Eu não fico no caminho. Eu tenho um propósito maior, eu tenho um chamado de Deus. E essas coisas não vão me parar. Eu sacrifico o que for. Eu pago o preço que for para eu servir ao meu Deus. Olha a diferença. Olha o tamanho da diferença das duas coisas. Meu convite para você, meu irmão, seja mais como Eliseu, menos como Rubem, Gade e Manassés. Não seja dos que retrocedem. Não seja desse. Hebreus 10:39 para encerrar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos desses que ficamos para o lado de cá do Jordão. Nós não somos desses que desistem, que por coisas efêmeras rompem os laços do amor, rompem com a igreja. Não. É um lugar perfeito? Não é. Mas é um lugar onde a bênção e a presença do Senhor está. É um lugar onde o óleo desce sobre Cristo e alcança a nós por misericórdia. Nós não somos os que retrocedem. Em nome de Jesus, que ninguém fique para trás. Que ninguém fique à beira do caminho. Que você prossiga, que você persista, meu irmão, continue. Quando não tiver vontade de continuar, é nesse dia que você tem que continuar. Quando você não tiver vontade de vir, é nesse dia que você deve vir. Quando você não tiver vontade de orar, é nesse dia que você deve orar. Porque nós não somos os que retrocedem. Não somos. Nós somos os que continuam. Nós somos os que persistem. E por causa dessa persistência, são salvos. Porque Cristo não desistiu. Porque Cristo foi chorando, suando sangue, mas foi até a cruz. Eu também irei. Pisando onde Ele pisou, nas suas pegadas, eu irei. Chorando, sangrando, suando, mas vou estar lá. Vou atravessar o Jordão. Vou pisar na Canaã em nome do Senhor Jesus. Não fique para trás, meu irmão. Amém?